Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam todas bem. Meu nome é Valquíria e vocês estão no canal Valquíria França. O meu canal tem como intuito ajudar você, mulher, a se relacionar com Jesus, ter uma intimidade com o Senhor. Então deixa aí o teu joinha, compartilha, vamos semear a palavra do Senhor. Também eu peço que se inscreva e vamos juntas mergulhar na palavra do Senhor. E hoje vamos entender os 3 motivos, as 3 dicas para orar mais. Por que precisamos orar mais? E também eu quero te dizer, nós temos que ter conhecimento da palavra. O propósito da Bíblia não é aumentar o nosso conhecimento apenas, mas mudar as nossas vidas e nosso caráter. Buscarmos respostas e perguntas de como fazer isso. E vamos ler lá em Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quando nós oramos com conhecimento, o Espírito Santo leva a Deus a nossa oração, porque nós mesmos não sabemos o que pedir. A primeira dica, por que devemos orar mais? Porque nós ficamos sensíveis ao Espírito, aprendemos a ter confiança. Atos 12, versículo 4, para entender um pouco a história. Encerrou na prisão, entregando o 4 quartetos de soldados para que guardassem, querendo prendê-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cabeças, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e esplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, e despertou, dizendo: levanta-te depressa, e cairão-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te até as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lançai às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a prisão e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Veja a importância da oração. Vou contar o contexto para vocês. Herodes tinha mandado prender todos aqueles que seguiam Jesus. Matou a mulher de um dos discípulos e estava fazendo aquele alvoroço na cidade procurando eles. E encontraram Pedro e prenderam Pedro na prisão. Olha, era um homem só, mas tinha 2 guardas dentro do lugar que ele estava preso, dentro da cela dele, dormindo com ele, um de cada lado. Tinha mais 2 fora na porta, da onde ele estava dormindo. Ainda tinha os guardas lá fora na prisão. Mas enquanto isso, as mulheres estavam orando na igreja. Elas se juntaram para fazer um círculo de oração. Esse foi o primeiro círculo de oração da história. Então, o que aconteceu? Deus ouviu a oração e mandou os anjos libertar Pedro. E assim se foi feito. Então, a segunda dica, para que devemos orar mais? Porque Deus ouve e Deus faz acontecer aquilo que segundo está no coração dele que pedimos. Muitas das vezes nós estamos numa tempestade e queremos que Deus
pare a tempestade. Mas aí Deus não vai parar a tempestade. Deus vai ensinar você, capacitar você a passar pela tempestade. Muitas das vezes a gente quer que o mar se abra. E a gente ora incessantemente pedindo para o mar se abrir. Aí Deus responde, eu não vou fazer o mar se abrir. Vou fazer você passar por cima dessa onda. Então, quando você começa a orar tendo intimidade com o Espírito Santo, como foi a resposta da primeira pergunta. Eu vou ter intimidade com Jesus, então eu estou tendo intimidade com o Espírito Santo. Então, quando eu tenho essa intimidade com o Espírito Santo, logo vem a resposta da segunda. Eu vou ter confiança, autoridade de orar e saber que Deus ouviu e que Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Entendeu? Vamos para mais um versículo. Hoje a gente vai passear na Bíblia. E a gente vai para 1 Coríntios, o 15 até o 16. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Entendeu? Então, a terceira pergunta. Tudo que eu vou fazer é com entendimento. Por isso devemos orar mais. Então, quanto mais você lê a Bíblia e você ora, mais você cria entendimento para saber discernir o que Deus está fazendo em meio às suas orações. Então, esses são os 3 motivos que deveremos orar mais. E eu lhe pergunto, você tem orado? Então, se você não tem orado, vamos orar mais. E eu quero deixar para vocês o Salmo 23. Porque esse salmo é um salmo poderoso. É um salmo que leva você a águas tranquilas. É um salmo que refrigera a sua alma. E não tem coisa melhor do que quando a nossa alma está em paz. Então vamos lá, ler o Salmo 23 comigo. Hoje a gente passeou, não foi, na palavra? Mas é muito gostoso, porque a gente vai ter mais intimidade com Jesus. Vamos lá, vamos lá. E assim diz a palavra do Senhor. Faça disso uma oração. Faça disso uma oração para você todos os dias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para longos dias. E essa palavra diz assim no início, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas muitas das vezes está faltando, né? Em minha vida já foi assim. Já faltou morada, já faltou muitas coisas, né? E o que é que aconteceu? Mas Deus me mostrou, sabe o quê? Que Ele também diz assim, descansa. Ele mandou eu descansar. Em meio às minhas faltas, Ele não faltou. Ele estava lá. E Ele disse, descansa, porque eu vou refrigerar a tua alma. E depois que eu descansei, que Ele refrigerou a minha alma, Ele me levou a águas tranquilas. Veja bem. E depois, Ele me mandou caminhar. Então, confia nessa palavra. Leia. Crie intimidade com Deus. Crie intimidade com o Espírito Santo. Busque mais. Porque tudo isso conta na nossa vida. Tudo isso, cada passo que nós damos em direção a Deus, é um conhecimento a mais para o nosso espírito. Tenha fé, tenha confiança, porque tudo já deu certo. Deixa aí o teu joinha, não esquece de se inscrever e fica na paz.